não sermos arrogantes em nosso perdão. Outro ponto que nós vamos dizer que o perdão, ele também legitima o confronto. Não é, irmãos, fazer vista grossa para o erro. O que o texto está dizendo aqui é que ele vai dizer, e se teu irmão pecar, repreende-o. Então aqui não é fazer vista grossa para um erro, de forma alguma. Você precisa de fato repreender, e o verbo aqui indica uma forte reprovação ou severa advertência. Então nós não podemos, irmãos, aqui confundir essas coisas, ignorar o erro, mas nós precisamos perdoar sempre. E ele vai dizer isso no versículo de número 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa. Irmãos, Jesus disse, o perdão que devemos dar, irmãos, a um irmão que pecou contra nós, ele é ilimitado. O perdão que recebemos de Deus, irmãos, também foi ilimitado. E a Bíblia nos ensina, irmãos, perdoar como Deus em Cristo também nos perdoou. Então o contexto do capítulo 17 é basicamente esse, só que agora Jesus entra aqui no que de fato nós acabamos de ler. Não, na verdade, entre o versículo 7 ao versículo 10, ele vai nos ensinar outra coisa. O que ele vai nos ensinar aqui? Que nós devemos fazer as coisas com a motivação certa. Jesus aqui vai contar a parábola daquele servo que foi trabalhar, e ele diz, olha, voltando ele de lá do trabalho, você faz uma mesa para poder servir, recebendo ele vai dizer, não, de forma alguma, por quê? Servo inútil, só fazer o que foi pedido. Irmãos, então, percebe que Jesus vem tratando uma série de questões. Só que agora ele entra numa questão, irmãos, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que está no versículo 11 ao 19, que nós acabamos de ler, que trata sobre voltar para agradecer. Voltar para agradecer, ser grato, gratidão. Gratidão. A caminho de Jerusalém, irmãos, Jesus ia passando ali por Samaria e da Galileia. E aí Jesus, então, ele entra numa aldeia, e saíram ali, creio eu, do Vale dos Leprosos, eu acredito que era esse o local ali, aquela colônia onde havia judeus e samaritanos que eram leprosos. Eram leprosos. Só, irmãos, que nós temos aqui duas características distintas. Nós temos judeus e nós temos samaritanos. E todos nós aqui sabemos que essa combinação nunca deu certo. Nós sabemos como os judeus enxergavam os samaritanos. Eu conversava com o pastor Wilson, e é impressionante que essa rincha ela era tão forte, que se o judeu tivesse vindo numa calçada e visse um samaritano, ele atravessava a rua. Eram considerados impuros, eram considerados a escória da sociedade. E não existe a possibilidade de um judeu se misturar com um samaritano. Só, irmãos, que no Vale dos Leprosos, todos eram leprosos. Neste lugar, a miséria nivelou esses homens. A miséria, a dor desses homens naquele lugar, quebrou a barreira racial. Irmãos, aí eu te pergunto, de que vale no leproso a diferença de cultura ou raça? Todos estavam padecendo por uma doença que degradava o homem, que destruía o homem. E é interessante, irmãos, que a desgraça faz estranhos se tornar amigos.
Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu não lembro quem foi que disse, né? Foi um pastor, né, que disse, lógico, mas ele disse que, eu acho que não foi pastor, não, foi Augusto Cury que disse isso, tá? Ele disse que existem orações mais sinceras nos hospitais do que dentro das igrejas. Por quê, irmãos? Ali é um momento aonde você depende tanto da graça de Deus, que independe se quem está do seu lado é índio, negro, branco, rico, pobre. Então a condição desses homens aqui, independente da sua religião, era as suas circunstâncias. E interessante é que os leprosos não se aproximaram, mas de longe eles clamaram por misericórdia a Jesus.